que o Espírito Santo tem agido, né? Para que a gente volte para o livro de Apocalipse, que eu confesso que é um livro que eu já tive muito medo, mas hoje, né, o desconhecido nos causa medo, porque a gente fica ouvindo falar. Um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente teme. Mas quando a gente conhece o Deus que a gente serve, quando a gente tem convicção da nossa salvação, a gente lança fora o medo e passa a confiar no Senhor. E assim foi que eu me apaixonei por esse livro, né, de Apocalipse. E queria tratar com vocês sobre uma igreja, a primeira igreja que o Senhor Jesus, né? Jesus enviou cartas às igrejas através do apóstolo João, que estava preso lá na ilha de Patmos. Só fazendo uma introduçãozinha. Não sei se você conhece essa história, Nath. E essas cartas, elas eram cartas de alerta. E isso, a Bíblia, ela é um livro que está sempre no tempo certo. Deus nos preparou para hoje, né? Para o dia de hoje. Ele já tinha deixado a palavra certa para o tempo certo, há muito tempo atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, Deus já tinha deixado essas cartas para a igreja. E nós somos essa igreja. E eu vou ler com vocês, quem tiver com a Bíblia está lá em Apocalipse 2. Na verdade, Apocalipse 2 e 3 vai tratar de 7 igrejas, mas hoje eu vou falar apenas da primeira. Depois a gente pode ir avançando nas outras e Silvana vai determinar aí como vai se dar isso, né? E o Espírito Santo vai agir, eu creio. E nosso Senhor Jesus nos diz lá, né? Apocalipse 2. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isso que me aborrece. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que essa está no meio do paraíso de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, essa palavra é para uma igreja que é rica em obras, uma igreja que faz muito para o Senhor, uma igreja que teve o discipulado do apóstolo Paulo, que tiveram vários pastores, né? Esses pastores que estão aqui na Bíblia, né? Paulo, Timóteo, até o próprio João esteve lá na igreja de Éfeso, segundo as pesquisas que eu fiz. Então, era uma igreja muito instruída, muito correta. Então, você vê que ela pratica as boas obras, que ela faz o que é certo, o que é reto, que ela combate o mal, ou seja, ela não concorda com as falsas doutrinas, ela não concorda com apóstolos mentirosos, com pastores corruptos. É uma igreja doutrinada, vamos dizer assim. Ela é uma igreja que combate a doutrina dos nicolaítas. O que é essa doutrina? Era uma doutrina que separava corpo, alma e espírito, e que acreditava que se o corpo pecasse, o espírito não seria atingido. É mais ou menos a doutrina da graça. Esqueci agora a palavra. Mas essa graça que supera todo e qualquer pecado, tem um nome que é utilizado hoje em dia, dessa graça superabundante, que a gente sabe que não é verdade. E essa igreja combatia isso. Ela entendia que o pecado atingia sim o nosso espírito.
e que o nosso corpo, alma e espírito são coisas diferentes, mas que estão todas trabalhando para a glória de Deus. Então não pode o corpo errar e o espírito não sentir. Com tudo isso, essa igreja, assim, que aparentemente era deveria ser muito organizada, né? Muito bonita, com setores, onde tudo funcionava muito bem, todo mundo dizimava, todo mundo ofertava, todo mundo ia para o culto de ceia. Porém, essa igreja tinha deixado o primeiro amor. E tudo isso que ela fazia acabou que perdeu o sentido. Eu não vou dizer que perdeu o valor, mas perdeu o sentido. Porque o Senhor Jesus vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o Senhor diz que ia tirar algo importante, né? Que é o que vale realmente, que é o primeiro amor. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que sem amor nós não somos nada. Nós precisamos fazer as coisas com amor, com dedicação e principalmente com o primeiro amor, que é aquela primeira paixão que a gente tem por Cristo, onde a gente faz qualquer coisa para o reino, onde a gente busca realmente a palavra, onde nós estamos mais conectados com o Senhor e principalmente quando a gente faz aquilo que é certo com a intenção correta. Então essa era uma igreja que ela tinha falhado nesse aspecto do amor com relação à sua santificação. Sem amor ninguém vai ver a Deus. O Senhor diz também lá que a gente precisa amar ao Senhor e amar as pessoas como a nós mesmos. Como a gente vai poder fazer alguma coisa se a gente não ama? Se a gente não ama, principalmente a nossa primeira convicção, aquilo que nos moveu. Então, eu trazendo para a igreja da atualidade, de um modo geral, para nós, né? Enquanto igreja, para o Brasil enquanto igreja, nós precisamos orar para que essas pessoas voltem ao primeiro amor. Nós estamos falando aqui de tempos desafiadores, de tempos de escassez, mas tudo isso o povo de Deus já viveu. E Deus sempre preparou alguém, né, para levantar esse povo. Preparou Moisés, que teve que ter esse primeiro amor, que é um amor sacrificial. É um amor que a gente renuncia à nossa própria vontade para cumprir um propósito do Senhor. Além de Moisés, nós tivemos Isaías, nós tivemos Jeremias, nós tivemos tantos outros que se levantaram neste tempo. Mulheres também, como Débora, como Abigail, que utilizaram desse amor sacrificial para dizer basta, para dizer eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou ir mais longe, eu vou utilizar os recursos que Ele tem me dado, eu não vou me limitar a tempo, espaço. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para o final de todas as coisas. Nós estamos nos preparando para isso. Então a gente não pode esperar coisa boa da terra. A terra cansa. Eu vi uma mensagem esses dias que dizia isso. A terra cansa, a gente tem que focar no céu. E a gente só vai focar no céu quando a gente tiver convicção do primeiro amor. É a fé que Nath falou, que independe das circunstâncias. A gente precisa manter a nossa fé. Hoje nós convivemos com cristãos que estão com medo de perder a sua própria vida. Sem saber que do outro lado do mundo já tem pessoas que perderam a sua própria vida por esse primeiro amor. Já tem pessoas que colocaram seus filhos na zona de risco. Já tem pessoas que... Eu li um livro muito interessante durante esse processo de 2020, né? Que eu me dediquei mais à leitura, até porque tive mais tempo, que é Os Heróis da Fé. E eu recomendo que vocês possam ler esse livro também. Eu acho que... Não sei se eu tenho ele digital. Se tiver, eu boto no grupo da célula. Em que conta a história de John Wesley, conta a história desses grandes, né? Dos últimos tempos.
eu não vou lembrar o nome de todos, mas a vida deles foi baseada no primeiro amor. Foi uma vida sacrificial, foi uma vida dedicada, que talvez Deus não esteja cobrando de nós nesse nível de John Wesley, nesse nível do show, né, da Coreia, que orava 8 horas por dia. Mas nós precisamos desse renovo com o Senhor. Nós precisamos alimentar esse primeiro amor. Nós precisamos perder o medo de ir para a igreja. A gente precisa estar no braseiro, a gente precisa estar aquecendo as nossas, como é que diz? As nossas chamas. Nós precisamos aquecer a nossa brasa. Eu sei que cada vez mais limita, né, o nosso tempo de estar com a igreja de fato, no templo, em comunhão. Mas nós precisamos criar esses ambientes, nós precisamos ativar os irmãos que talvez não estejam, né, tão dispostos assim. Até porque nós tivemos nossos momentos de fraquezas. Nossos momentos que a gente fracassou, que a gente se limitou. Eu confesso a vocês que 2020 não foi um ano tão ruim para mim. Foi um ano desafiador para todo mundo. Mas eu já tinha vivido desertos piores, vamos dizer assim. E a gente fica fraco. E às vezes a gente olha pro outro assim, pro nosso irmão, e a gente esquece desse tempo, né? Que a gente viveu essa fraqueza. Não fraqueza de pecar, mas fraqueza de se esfriar, de desacreditar. Jó desacreditou, Jó questionou Deus. Então assim, Elias se escondeu numa caverna. A gente precisa estar ativando essas pessoas, sabe? A gente precisa estar insistindo com elas, porque não é fácil. E eu sei que o Senhor nos preparou para este tempo. Se a gente já está enxergando, se a gente já está com a visão, Deus nos preparou para esse tempo. Deus nos preparou para levar esse primeiro amor. Deus nos preparou para aquecer outras pessoas. Porque lá na frente a gente não sabe o que a gente vai encontrar. E se tudo desabou e a gente ficou, é porque Deus tem propósito. Todos os dias a gente pode perder a nossa preciosa vida por qualquer motivo. Basta o Senhor ter a vontade de nos levar, que Ele nos leva. Não é coronavírus que vai nos levar. É o poder de Deus. É Deus que vai dizer, hoje encerrou. É até amanhã. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos manter a chama acesa e aquecer outros. Manter a chama acesa e aquecer outros. A palavra nos diz que o amor de muitos se esfriará. Sim, mas não de todos. Porque a Bíblia, ela não é tão assim clara. Ela não traz tudo claro. O fato do amor de muitos se esfriar não impede que a gente aqueça. Porque foi por conta de alguém ter me aquecido, foi por conta de ter essa célula, foi por conta de ouvir aquele conselho de orar de madrugada, que hoje eu posso dizer, né? Que estou de pé, que estou buscando ao Senhor. Às vezes é uma palavra, às vezes é um versículo, e eu sei que é desafiador, mas vamos voltar para esse primeiro amor, que Deus nos faça, né? A cada dia, porque a nossa conversão é diária. Nossa caminhada com Deus é diária. O maná caía diariamente. Isso quer nos mostrar algo. Não adianta a gente orar. Não adianta o que a gente fez. Como o Sil mandou essa palavra, né? De Isaías 43, 18, 19. Deixar as coisas passadas. O que a gente fez para Deus, já foi. Deus está nos convocando hoje para esse primeiro amor. Hoje é que a gente tem que multiplicar. Hoje é que a gente tem que aquecer, hoje é que a gente tem que libertar vidas, salvar cativos e pedindo sempre inspiração do Espírito Santo, a presença dele, a direção do céu. E a gente vai caminhando até a volta do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje, que Deus abençoe. E vamos aos comentários, né? Que célula sempre tem um comentáriozinho. Deus abençoe, glória a Deus. Palavra tremenda.